Viajei no tempo. Alguns bons anos atrás, não sei se ele se lembra, pastor Paulo Romero era meu professor lá no Mackenzie, e ele chamou o pastor André para dar uma aula sobre capelania. E adivinha quem estava sentado assistindo a aula dele? Eu. E o pastor estava dando aula de capelania. Agradeço o convite. Irmãos, como é bom participar de um corpo único. Eu aqui, Osasco, primeira vez que eu estou participando da ceia com vocês, mas a gente se sente parte do corpo. Seja aqui, seja onde for, a gente se sente parte. Isso é ser um corpo de Cristo. Sim, irmãos, Deus tem dado a oportunidade, a graça de fazer buraco em Israel, de cavar, de trabalhar com arqueologia. Era algo que eu gostava e algo que Deus abriu as portas. Mas eu queria, antes de falar, de a gente adentrar ao assunto, deixar uma coisa assim bem clara, sabe, irmãos? Muita gente pergunta, então vocês descobriram isso ou possivelmente aquilo, vocês provaram a Bíblia? Não. Por quê? Irmãos, a Bíblia não se prova. A Bíblia não se busca coisa para comprovar que o que ela diz é verdadeiro. Mas vocês encontraram, ou possivelmente um grupo encontrou aquilo outro, a Bíblia está provada. Ela não precisa, ela tem autoridade nela mesma. O que a gente procura é aquilo que a Bíblia falou, para que a gente possa ver. Muitas das vezes a gente imagina na cabeça a imagem tal, e às vezes a gente erra no que a gente imagina. E aí você vai procurar e você vai ver alguma coisa e fala, então era assim que estava acontecendo, essa é a imagem. E eu gostaria inclusive hoje convidar vocês nesse culto diferente. Ceia é um culto um pouco diferente. Provavelmente essa igreja tem grupos de células, de PGs, grupos de jovens, adolescentes, cultos específicos, e a ceia ela é um culto diferenciado. Acontece uma vez por mês, acredito aqui, e nesse culto diferenciado, para que a gente possa ter um pouquinho mais dessa visão arqueológica da Bíblia, é na palavra de hoje que eu gostaria de trazer para vocês. Eu queria convidar vocês, deixa eu ver se está funcionando, a gente fez o teste com a técnica antes, está funcionando. Eu queria convidar vocês, mesmo sentado, estamos aqui a fazermos uma viagem. Não vai precisar de $1.000, $2.000, não. Apenas que você observe, que você pense, que você reflita, a nós fazermos uma viagem no tempo, no espaço, na história, com arqueologia. A gente vai sair daqui, do Brasil, e nós vamos para esse cantinho aqui, Oriente Médio. O lugarzinho tenebroso, né, ultimamente. Muita informação. Esse lugarzinho aqui. Estou perdido aqui com esse cantinho aqui, que é esse Oriente Médio. Aqui você tem o Rio Nilo, aqui você tem um pedaço do Egito, Israel está aqui, Mar Morto. E é nesse lugar que um dia um povo que estava preso ali no Egito, né? Nós conhecemos a história, eles estavam lá e Deus então tirou esse povo de lá. Deus fez alguma coisa diferente, fez com que aquele povo saísse daquela região, andasse por um deserto durante um bom tempo, ali caminhasse, rodasse 40 anos, e finalmente entrasse naquela terra prometida. Isso aconteceu, segundo os estudos, há aproximadamente 3.500 anos atrás. 3 milênios e meio atrás, é muito tempo. Mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso. E esse povo estava no Egito, Deus mandou 10 pragas, nós conhecemos a história, a última praga é sobre os primogênitos, todos os primogênitos morreriam, mas ali na última praga, Deus falou assim, olha povo, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão sacrificar um cordeiro sem manchas, puro,
e vão colocar nos umbrais das portas de vocês sangue desse cordeiro. E vai passar um anjo, e quando ele vê esse sangue desse animal sacrificado, esse anjo da morte, ele vai passar, por isso o nome hebraico Pessá, e não vai entrar na casa, e a morte não vai entrar nessa residência. E depois disso feito, esse Deus falou, e eu quero que vocês constantemente vão fazer uma festa para lembrar isso que eu estou fazendo. Esta promessa, eu quero que você guarde bem, essa promessa que eu estou dando para vocês, aqueles que tiverem o sangue guardado nas portas, esses serão salvos. O anjo não vai passar e a vida vai se manter. Deus fez uma promessa de vida àquele povo e cumpriu. Quando passou, o anjo não viu e viu a marca de sangue, ele passou. E Deus instituiu uma festa que até hoje é comemorada em Israel, a Páscoa. Para a gente ela é um pouquinho diferente, né? Ovo de Páscoa, coelhinho, mas para eles a comemoração histórica do que aconteceu. E esse povo então, com uma promessa cumprida por Deus, segue a sua viagem e finalmente passa ali o período no deserto. E lá no deserto Deus começa a tratar com esse povo, começa a dar informações a esse povo. E uma das coisas que Deus faz com esse povo, ele fala, a partir de agora, eu com ordem vou dizer para vocês construírem uma espécie de um edifício itinerante que vai ser montado, montado e desmontado, que chama tabernáculo. Está aqui uma representação, tá, irmãos? A gente tem, a Bíblia é detalhada, muito detalhada, com relação ao tabernáculo. Tamanho, tipo de tecido, é rico. Os irmãos podem ler lá. Mais do que isso, esse povo não ficaria apenas ali deserto de qualquer jeito. Deus colocaria certinho, eu quero que vocês coloquem 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui. Esse tabernáculo tem que ser construído de forma que seja no sentido leste a oeste. A tribo de Judá, cuja bandeira era um leão da tribo de Judá vai ficar aqui. A tenda de Moisés, a tenda de Arão, e aí ele deu muita instrução. E era assim que era o tal do arraial de Israel. Um tabernáculo no centro e todas as tribos ao redor. Deus, com ordem e decência, tratava o seu povo de forma que o povo vivia dentro disso que Deus estabeleceu. E esse tabernáculo, irmãos, ele, como nós vemos, ele tinha toda essa ordem, essa decência, e ele tinha uma parte, e aqui que eu quero apresentar uma parte, isso daqui é uma réplica que tem próximo de Jerusalém, num lugar que chama Tímina. Eles tentaram construir uma réplica. Esse tabernáculo, ele tinha uma parte coberta e uma parte descoberta. Você tinha aqui o altar, onde eram feitos os sacrifícios. Você tinha uma pia lavatória. Então, você entrava pelo leste, o altar, um lugar de lavar, e aí você entrava naquela parte coberta, que era dividida em 2 partes, o santo e o santo dos santos. E eu quero chamar a atenção de vocês, um retângulo em que você tem 1/3 e 2/3. Eu sei que é uma coisa técnica, mas vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Nessa parte aqui você tinha a mesa da propiciação, o castiçal, o altar de incenso, isso tudo é coisa técnica. E no Santo dos Santos só tinha uma coisa, era uma arca. A Arca da Aliança. Essa arca, ela tinha uma função, o porquê que ela existia ali. Mais do que isso, ela não estava ali por acaso. Isso representava a presença de Deus com o povo, mas contida dentro daquele lugar. Essa arca mostrava que Deus estava, e aí uma palavra um tanto quanto meia diferente para a nossa língua, tabernaculando conosco, habitando conosco,
estando conosco, vivendo conosco que eu digo o povo que estava lá. E Deus, a Bíblia fala que Deus falava com Moisés, uma voz que vinha desses dois querubins. Deus falava com Moisés, face a face. Que coisa, né? Que inveja. Não? Porque você tinha essa arca, que era essa caixa. Eu trouxe uma representação simples, sabe, irmãos? A Bíblia fala o tamanho dela, era feita de ouro, tinha os lugares para colocar as madeiras para carregar. Mas eu trouxe uma representação. Você vai ver foto de todas as maneiras, mas ninguém sabe. Aliás, se alguém disser para você foi achada a arca, mentira. Só Indiana Jones achou-a. Mentira, a gente não sabe, suspeita-se. Mas na verdade, em Apocalipse fala que talvez a arca esteja já no céu com a Santa Jerusalém. Mas aqui, então assim, esse aqui é o sonho de todo arqueólogo, achar a arca da aliança. Eu acho que ninguém vai achar, irmãos, porque Deus já está presente com a gente, não precisa de mais um objeto que representa a presença dele. Ele já está aqui dentro, já veio. E essa arca, ela tinha uma coisa específica, a tampa dela. De vez em quando, a tampa dela era de ouro maciço, e essa tampa tinha um nome específico, chamava propiciatório. Sabe, irmãos? E por que eu falo isso? Porque uma vez ao ano, somente, um sumo sacerdote entrava naquele lugar santíssimo, que era separado do outro lugar santo por um véu, que se suspeita, pelo que a Bíblia fala, e os historiadores antigos, como Josefa fala, era um véu que devia ter lá seus 12 a 15 centímetros, que 2 cavalos puxando não arrebentavam. Era um véu grosso, o lugar santíssimo era um lugar de acesso difícil, fechado, enclausurado. Deus estava se manifestando na arca, sua presença nesse lugar. E uma vez ao ano um sumo sacerdote entrava nesse lugar e fazia alguma coisa muito específica. Um animal era sacrificado lá no altar, que a gente viu fora, e ele levava o sangue desse animal, uma parte do sangue, e derramava na tampa do propiciatório. Era derramado ali em cima. E isso representava o quê? Era um sacrifício feito para expiar os pecados do povo, e era colocado aqui. Então Deus, quando via o sangue desse animal, e isso então, por um ano, os pecados desse povo estavam expiados. No ano seguinte, novamente, então isso era um ato renovável. Todo ano, esse sacerdote entrava e fazia essa ação, essa atitude. E é interessante, irmãos, que nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência. Ele é um Deus que sabe direitinho, tem o jeito dele fazer as coisas, ele faz do jeito que ele bem entende. Porque esse sacerdote, irmãos, Deus deu ordens quando transmitiu toda as informações, as leis, que a roupa desse sacerdote não era uma roupa qualquer. Está aqui uma representação, deixa eu pegar outra imagem. Cada parte tinha uma função e um jeito de ser. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, na orla do vestido, aqui embaixo, tinha algumas coisas, entre elas umas bolinhas de ouro. E por que eu falo isso? Aqui que eu quero trazer um pouco da arqueologia. Essa bolinha de ouro foi encontrada. Está aqui na mão do arqueólogo que encontrou. Era uma bolinha de ouro. Foi encontrada perto de onde seria hoje a região ali que fica o templo de Jerusalém, mas não lá. Lá não se escava, porque lá é dos palestinos, dos muçulmanos. Você tem uma mesquita, lá não se escava, mas em toda a volta está tudo escavado até o limite. Suspeita-se que até por baixo se escavam. E mais do que isso, irmãos, há uns bons anos atrás, os muçulmanos resolveram fazer reformas lá em cima no templo, lá naquele local onde tem as mesquitas. E pegaram aquele
sem autorização do governo, e foram pegando vários e vários caminhões e jogando os restos das reformas dele lá. Um professor olhou e falou assim, vamos escavar esse resto, porque isso vem de lá. E até hoje você pode ir lá brincar de escavar, e as coisas são achadas. Já que a gente não pode escavar lá, o que eles deram para a gente de graça aqui, a gente vai fuçar e achar. E isso foi encontrado. E aí esse povo, irmãos, 40 anos deserto, até que Deus falou assim, agora vamos, agora está na hora. Vamos entrar? Vamos entrar. Está aqui o anel, vamos entrar? Vamos entrar. E aí o povo que tinha saído aqui do Egito, rodou no deserto, deu a volta no Mar Morto e entrou. Irmãos, Deus já tinha cumprido uma promessa no Egito, dizendo, olha, aquele que puser o sangue nos umbrais, a morte não vai entrar. E agora com o povo entrando no deserto, Deus cumpre mais uma promessa, mais antiga ainda, feita ao patriarca Abraão, dizendo, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e nessa terra a sua descendência vai habitar. E eles entraram, mais uma promessa de Deus cumprida, e eles entraram aqui na terra prometida. Só para os irmãos terem uma ideia, onde está essa setinha, é o lugar chamado Shiló, Siló, que seria a primeira capital. Quando esse povo entrou, conquistaram, derrotaram Jericó, né? A gente conhece essa história, e eles fixaram-se num lugar central ali, como se fosse central administrativa, o governo na cidade de Shiló. A gente ouve hoje muito, né, sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza. Só para a gente ter uma ideia, Israel é mais ou menos isso aqui. Mar Morto, Mar da Galileia, a faixa de Gaza é uma tirinha aqui. Shiló está aqui, Jerusalém está aqui. E então esse povo entrou e transformou esse local chamado Shiló em um lugar fixo. É aqui. E o tabernáculo, que antigamente era itinerante, né, porque Deus falava assim, bom, através da coluna de fogo e da nuvem, bom, levanta e vamos. Desmonta tudo, guarda tudo, levitas, fazem o seu trabalho no templo, guardem, limpem, reformem e tudo mais, e vamos andar. Agora nós entramos na terra prometida, não tem mais que ficar movimentando, está fixo. E aí o tabernáculo se fixa em Shiló, ou Siló. Não vai mais se mexer, não vai mais ficar andando, vai ficar fixo. E é justamente aqui, irmãos, que eu tenho, pelos últimos anos, estado escavando. Vamos ver se eu consigo passar a próxima. Shiló, irmãos, ou Siló, é uma comunidade judaica, mas ela fica dentro dos territórios palestinos, por incrível que pareça. Está aqui uma foto minha feita da janela do lugar, que toda vez, todo dia, 4 da manhã, a gente está escavando, a gente sai do lugar que a gente está dormindo e vai até Siló. E passa, vocês estão vendo isso daqui, ó? Isso aqui é o muro que divide a Palestina, os territórios palestinos de Israel. Fazemos uma fronteira, aqui vocês não vão ver, mas aqui tem umas cabines, está o exército de Israel ali. Todo dia vai e vem. Junho do ano passado, o último dia de escavação na sexta-feira, 3 da manhã, o celular de todo mundo apita, explode, pé. A loucura, a gente acorda. Israel atacando a Síria. Foguete para cima e para baixo. Eu acabei na sexta-feira, porque eu estava acompanhada, minha esposa estava lá comigo na última semana, eu fiquei com medo, porque ela estava longe, eu falei, vou buscar ela. Mas o povo foi lá, ainda na sexta-feira, com a guerra, e deixaram eles, atravessaram, entraram e escavaram ainda mais um dia ali. E foi ali que eu gastei os últimos dias escavando. Essa aqui é a Shiló, ou Siló. É um morro alto, porque você tem milhares de anos, cidade que é feita, destruída, refaz cidade, refaz aquilo, vai formando um monte. E essa aqui é a região onde a gente tem escavado. Tá? Isso aqui é uma escavação. Colunas de uma entrada, provavelmente um portão. E por que é importante? A Bíblia fala que teve alguém que morreu
quando ouviu a história de que a arca foi levada, caiu, estava sentado, caiu, quebrou o pescoço. Ele estava sentado no portão. Esse é o portão da cidade que foi descoberto. Porque se você olhar na imagem anterior, acho que eu estou mexendo. Antes da escavação não tinha nada, estava só o barranco. E aí, irmãos, falaram aqui, está aqui um pouquinho, né? Eu fazendo peneiramento. Que você tira a terra, põe no balde e vai peneirar para ver se acha alguma coisa. Uma das coisas. Falaram de roupa vestida de ridículo. Não se preocupem. Aqui ainda estou bonitinho. De vez em quando a gente fica pior que isso, tá, irmãos? Porque é trabalho pesado. Mas tem a sua beleza. 4 horas da manhã já estamos trabalhando e o sol começa a nascer. E aqui, irmãos, ouça bem. Vocês lembram da imagem do tabernáculo? 1/3, 2/3, um retângulo. Essa é uma imagem real, desenhada do que foi encontrado. Tudo que você olha em traço reto foi encontrado. Tudo que é tracejado ainda não foi encontrado ou foi destruído. Primeira vez que eu fui escavar em Shiló, me puseram nesse canto aqui, ó. A última vez eu estava aqui. E esse é o lugar do provável santo dos santos. Eu brinco que eu estou cada vez mais perto. Eu comecei bem longe, estou aqui, vou chegar aqui. E esse aqui, essa é foto feita aqui, ó, 9 de junho, irmãos, recente, fresca. Daquele, esse 1/3 que vocês estão vendo aqui, eu vim aqui e tirei uma foto nesse sentido. Então você vê aquele muro, um muro aqui, algumas divisões internas, e aqui talvez, suspeita-se, sabe, irmãos, porque não tem uma plaquinha escrito assim, aqui jaz restos mortais do tabernáculo e do Santo dos Santos. Por que suspeita-se? Internamente na equipe a gente fala que esse é o provável tabernáculo. Externamente a gente diz que é uma grande construção. Porque a gente está lidando com céticos que precisam pôr o dedo ali para ter certeza. Precisa de uma placa escrito assim, aqui é o lugar onde a Arca da Aliança ficava. Mas por que a gente fala isso? Porque você tem muito raro uma construção desse sentido numa cidade dessa, uma grande construção, de leste a oeste, próxima ao portão, com as mesmas dimensões, a mesma divisão. E suspeita-se hoje que esse seria o lugar. Aí você fala, mas João, como é que você vai falar que é o lugar se tem muros? O tabernáculo não tinha muros. Mas o que se fala, o que se suspeita, e aí que é a arqueologia, é que a partir do momento que ele se estabilizou e ficou fixo, fizeram uma base para ele ser posto em cima. Ele não precisava mais ter estaca que tira, põe, tira, põe, tira, põe. Faz uma estrutura de pedra e coloca ele em cima. E é isso. Além de várias outras coisas, próximo daí foi encontrado um lugar, irmãos, foi encontrado milhares de restos de ossos, chamado Favisa, muito próximo, você vai a pé, dá uns 30 metros. Era onde colocados ossos queimados, ossos de animais, e pasmem, animais somente kosher, são animais específicos, e pasmem, animais, na sua grande maioria, do lado direito. Se você vai ler na Bíblia, você vai perceber que era o lado direito que era dado aos sacerdotes. Animais específicos, e foi encontrado coisas mostrando que aqueles restos daqueles animais não eram animais quaisquer. Vasos decorados, mostrando que aquele lugar era um depósito de animais sacrificados sacros. Mas quando eu digo milhares, irmãos, é de encher baldes e baldes e baldes. Ovelhas, carneiros, bodes, não tinha macaco, não tinha nada, animais específicos. E aí sabe, irmãos, são várias informações técnicas, que isso fica a cargo apenas dos cientistas. Tá aqui de novo o lugar, o quadrado. Quem olha, irmãos, é lógico, é difícil ver, principalmente numa foto.
mas apenas para os irmãos terem noção. Estou trazendo aqui informação técnica, tá, irmãos? Como se fosse uma aula. Aqui está o meu quadrado, muito próximo, começa assim e termina desbarrancado. Dessa vez. Para um olho treinado, irmãos, isso aqui é ouro. Está aqui um pedacinho de cerâmica enfincado, está aqui outro. E aí, até trouxe para os irmãos, direto de lá. 2 peças só. Está até com a terra e com o cheiro. Uma orelha de um vaso de cerâmica. Pega, sabe aquele vaso que você pega? Então você pega por aqui, então aqui está preso num lugar, está aqui. A borda de um vaso, tá? Peça pequena, depois se vocês quiserem ver, tá? Tá ainda com a terra de lá, eu não lavei, porque depois que a gente acha essas coisas, são todas lavadas e catalogadas. E algumas, como são desprezadas, a gente acaba trazendo, né, com muito cuidado, para que não se seja constatado como se fosse alguma coisa criminosa, né? Então, para um olho treinado, você tem um pedaço de cerâmica enfincado aqui na terra, um outro aqui, né, um outro pedaço aqui, que vai passar. A imagem talvez não esteja tão bom. E aí, irmãos, novamente, uma promessa de Deus se cumpriu. Aquele povo entrou na terra prometida. Uma nova promessa está cumprida. Nós fizemos a viagem, nós passamos aqui há 3.500 anos atrás, olhamos Shiló, as promessas antigas, mas eu queria chamar vocês a uma viagem no tempo um pouco maior. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia e a gente lesse 1 Coríntios, capítulo 11, versículos, a partir do versículo 23. Eu fui criado numa igreja, na Assembleia de Deus, toda a ceia, antes de mais nada, lia-se esse trecho completo. Eu não sei se é o costume aqui, se for, a gente vai ler 2 vezes um pedaço. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, a minha versão é uma versão Almeida, talvez, né, hoje a gente tem várias versões, mas vamos ler aqui então uma versão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Próximo. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, guardem bem isso, anunciais a morte do Senhor até que venha. Próximo. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Próximo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paramos aqui. E aí, irmãos, eu trouxe aqui um pouquinho do passado, bem antigo, 3.500 anos atrás. Irmãos, 3.500 anos atrás, não dá para imaginar, 3 milênios. É muito tempo. Mas eu queria convidar vocês agora a fazer uma viagem a um tempo mais próximo, ao tempo do que esse texto da Bíblia nos narra, que é quando Jesus chama os seus discípulos, num período próximo da Páscoa, que nos remete àquela promessa cumprida por Deus lá atrás, de livramento perante o sangue. E Jesus chama os seus discípulos e anuncia a eles, de forma indireta: vou morrer, vou me sacrificar. O meu corpo será judiado, o meu sangue será derramado, e eu quero dizer para vocês hoje, nesta reunião, vão beber o cálice de vinho que representa o meu sangue.
vão comer o pão que representa o meu corpo, porque eu vou darei por vocês. E eles bebem. E aí, novamente, eu quero trazer um pouco da arqueologia. Uma das outras coisas que é muito procurado, inclusive Indiana Jones, é o famoso Santo Graal. O que é o Santo Graal? Qual será o copo, a caneca que Jesus bebeu? Seria uma relíquia. Aí, se você vai lembrar do filme, bebeu numa taça de rei, porque ele era o rei, ou bebeu numa taça de madeira, porque era um carpinteiro? Nenhum dos dois. Taça de cerâmica? Não. Pelo do contexto temporal. Nós estamos falando ali do período ano 30 depois de Cristo, começo da era depois de Cristo, período romano. Costume que se fazia, usava-se utensílios de pedra. E esse é um copo de pedra encontrado. Por que pedra? Naquela época era um costume dos judeus, eles eram, principalmente por causa dos fariseus, extremamente rigorosos com a questão da purificação. Tudo era purificação. Tomava banho para tudo, descia nos banhos e subia. Os utensílios não podiam encostar animal, carne com leite. E todo utensílio que ficava impuro de cerâmica, quebrava e jogava fora. Mas, na concepção deles, a pedra natural era purificável, você lavava. Isso aqui é a imagem, irmãos, do Museu de Jerusalém. Copos e canecas do primeiro século, provavelmente foi numa dessas que o Senhor Jesus bebeu o vinho e que passou para os outros. E aí, irmãos, Jesus celebrou a ceia com seus discípulos e dali, logo em seguida, horas depois, foi traído, foi vendido por 30 moedas, ficou diante de um homem chamado Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, e aqui tem uma pedra que foi encontrada numa região costeira de Israel. A imagem não dá para ver, mas vocês, aqui está escrito Pilatos, era a casa do governador, ou, quando vinha, do imperador, provando a existência, comprovada a existência de Pilatos, não está comprovando a Bíblia só relatou a verdade e a gente descobriu que a Bíblia realmente é verdadeira. Mais do que isso, irmãos, e aí eu quero dizer para vocês, essa imagem é um pouco forte, para não dizer muito forte, é verdadeira. Muita gente questionava, a crucificação, nunca teve prova de crucificação, a Bíblia mentiu. Foi encontrado um pedaço de osso da perna com um cravo transpassado. Aqui é uma reconstrução, mas essa é a peça verdadeira que está no Museu de Jerusalém. Da época, primeiro século, época de crucificação. É uma imagem dura. Tá aqui o prego transpassando o pedaço do osso, o que para muita gente representa que talvez a pessoa tenha sido crucificado assim. E por que eu trago isso? Porque logo em seguida da ceia, Jesus foi vendido, traído, foi levado diante das autoridades, a mão das autoridades foi lavada, um jogou para o outro, né? Não, é você, na verdade, ninguém tinha autoridade perante o Senhor Jesus para sequer falar sobre a vida dele, porque ele disse que ele daria a vida dele. E ele então foi crucificado. E quando ele é crucificado, quando ele vai para o madeiro, quando ele vai para a cruz, a gente volta a fazer conexões entre o tempo da ceia de Jesus e o tempo passado. Porque a Bíblia fala em Mateus que o véu se rasgou de cima a baixo. Aquele véu de 12 a 15 centímetros que separava o lugar santo dos santíssimos, rasgou-se. Não tinha mais. Por quê? Porque a partir de agora, não era mais apenas um sumo sacerdote que uma vez ao ano podia entrar, e eu queria convidar vocês a nós lermos o texto que está no livro de Hebreus, capítulo 10,
verso 9. 10, 9. Desculpa, irmãos. Hebreus 10, 19. Está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando ele foi crucificado, a sua vida foi dada, seu sangue foi derramado, o véu se rasgou, o acesso à presença do Senhor Deus, ao que seria representado pela arca, por aquele lugar, está aberto, e a gente agora com ousadia tem acesso a entrar na presença do Senhor Deus, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado. Lembra que o sangue no sumo sacerdote era colocado em cima do propiciatório? A Bíblia fala que Jesus Cristo é a nossa propiciação. O que significa? O sangue dele foi derramado, foi colocado como se fosse aquele sangue do cordeiro, e agora tudo está pago. Mais do que isso, você agora não precisa mais que alguém por você vá diante da presença, daquilo que representa a presença de Deus, e possa conversar com esse Deus, possa falar com esse Deus. Você aí sentado na sua casa, aqui, no serviço, no carro, na escola, aonde você quer que você esteja, por causa que o sangue de Jesus Cristo, que foi colocado na tampa do propiciatório de uma forma figurada, te dá liberdade, te dá autonomia para poder entrar na presença do Senhor Deus. Não precisa mais de tabernáculo feito por homens, não precisa mais daquela estrutura, o véu se rasgou e você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser, pelo caminho vivo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. E aí a gente volta a entender. Na ceia, Jesus Cristo era o sacrifício sendo feito na cruz, e aquilo que estava sendo comemorado na ceia. Jesus Cristo, como cordeiro, seria o animal sacrificado cujo sangue seria derramado. Jesus Cristo, a própria palavra fala, é o sumo sacerdote que entregou a vida do cordeiro. Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados, que representava isso sob o propiciatório. Esse sacrifício de Jesus Cristo é único, não precisa ser renovável, é perfeito. Mais do que isso, ele alcança todos de forma plena e absoluta, porque o sangue dele tem poder para isso. Não é de apenas um animal, é o sangue do próprio Deus que veio, se tornou presente. E a partir disso, que é o que a gente comemora na ceia, por conta desse sangue, nós não estamos mais condenados à morte, nós estamos condenados à vida. Lembra a promessa lá atrás? O sangue nos umbrais, promessa de vida cumprida a um povo. O sangue de Jesus Cristo cumpre essa promessa em mim e você. Nós não estamos condenados à morte, o caminho nosso era a morte, mas hoje o nosso caminho é vida eterna. Nele, neste sangue, há perdão, há segurança. Você tem segurança absoluta que o perdão que esse sangue, através desse sangue Jesus Cristo te dá, é pleno. Esse sangue traz segurança. Você não está aqui inseguro, mas você está aqui seguro que você está salvo e guardado na mão daquele que derramou o sangue por você. Este sangue, mais do que isso, representa uma nova aliança. Deus tinha uma aliança com aquele povo, Deus agora tem uma aliança com a gente, com a igreja, através desse sangue. E aí, irmãos, nessa cruz, talvez nessa posição, nós não temos certeza absoluta. E eu quero, mas existe alguma, desculpe o termo, prova disso, se fala? Quero trazer uma informação. Lá pelo ano 200 depois de Cristo,
um homem chamado Alexâmenos vivia. E aí, eu sei que a imagem não dá, irmãos, mas tem uma pedra e foi feito os riscos na pedra. Vou trazer aqui uma imagem trazendo o que seria essa pedra. Alguém crucificado, uma cabeça de burro, nessa pedra dizia assim: Alexâmenos adora seu Deus. É considerado alguém que estava fazendo uma sátira, uma crítica, um desprezo. Você adora o seu Deus? Você é crente? Você vai na igreja aos domingos de manhã? Você ora? Você jejua? Você acredita nessas coisas de Bíblia? Você acredita nessas coisas de igreja? Quanta gente, talvez você ouça isso, eu quando era menino, hoje em dia fala-se termos diferentes, mas quando eu era moleque na igreja, na escola, você é crente? Ah, crente? Sai fora. Talvez seja esse bullying que Alexâmenos passou, porque acreditava, porque mais para frente, dentro desse local, falar que ele era fiel ao que ele cria. Alexâmenos adora Deus. E aí está aqui. Isso é hoje considerado uma representação de alguém que cria de um Deus que morreu numa cruz, mas ele estava sendo zombado, bulimizado. E aí, finalmente, irmãos, quando Jesus Cristo está na cruz, sofreu, irmãos, se um dia você for estudar o que Jesus sofreu, desde o Getsemane, quando ele suou sangue, isso é algo impossível de a gente conseguir alcançar. O sofrimento físico, emocional, psíquico. Irmãos, às vezes a gente sofre por ansiedade, por alguma coisa no futuro que a gente nem sabe o que vai acontecer, né? O que será o dia de amanhã? Será que Deus, Jesus como Deus, sabia exatamente cada chibatada que ele ia sentir no corpo? Ele sabia exatamente cada dor que ele ia passar. Ele sabia exatamente a coroa de espinho que ele ia receber, transpassado, receber vinagre. Ele sabia que o pecado de toda a humanidade, de todo o tempo, a tristeza, o amargor, o sofrimento, a angústia, as maldições, tudo, de todos os tempos, passado, presente e futuro, de toda a humanidade que já viveu, que vive, que vai viver, cairia sobre ele. E ele, sabendo disso, ele ainda chegou para Deus e falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes a gente é ansioso pelo dia de amanhã? Deus, eu não quero. Mas Deus nos ensina, seja feita a tua vontade. Ele sabendo de tudo. E lá no final, quando ele estava ali na cruz, no final, ele olha e fala assim: Pai, e está aqui a palavra em hebraico, em grego, telestai, famosa, Pai, está consumado. E aí aqui, o que ele está dizendo é: Pai, aquela promessa feita em Gênesis 3:15, num tempo, irmãos, não dá para saber quando foi aquilo. Se a promessa para Abraão, a gente supõe, 4.000, 3.500 anos atrás, de entrar na terra, a promessa no Egito, 3.500 atrás, essa promessa que Deus fez, logo após a queda, que seria, lá em Gênesis, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Essa promessa, muitos dizem que tem 8.000 anos, não dá para saber, infelizmente, ou felizmente também, se é anos, não sei. Deus fez uma promessa, a primeira promessa que Deus faz, narrada na Bíblia. Jesus está dizendo: Pai, está consumado. E está aqui, o cordeiro pisando na cabeça da semente. Pai, está consumado. Todo plano, tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que desde lá atrás, com ordem, com decência, e tu vens agindo na história da humanidade para que esse ponto, a Bíblia diz que fala, vindo à plenitude dos tempos, quando tudo se concretizou, isso aconteceu. Sabe, irmãos, muita gente pergunta: João, o que você sente quando você vai nos lugares lá, no muro? Quando você, está ali, você entra, você tira a foto no provável lugar. Provável, mas tem lugar que é certo. Tem um túnel lá que chama túnel de Ezequias, que Ezequias construiu, que você anda 750 metros debaixo da rocha. Começou de um lado, começou do outro, eles chegaram junto, tipo o minhocão do metrô. E você anda,
que você sente? Você sente mais a presença de Deus, né? Tal. Eu, com cuidado, respondo, falo, irmãos, o que eu sinto, aquilo que para mim me pega, é que, por exemplo, eu estava agora em Xiló conversando com um companheiro de quadrado sobre isso, sabe, irmãos? Eu sinto que eu estou dentro de pé da história, de um lugar que hoje não é nada, é um desertinho, mas que um dia foi usado por Deus na construção da história da humanidade, para que um povo entrasse lá. E eu fico pensando, talvez Deus lá na eternidade, quando fez essa promessa, ele ciente de tudo, ele falou assim, daqui a alguns 1000 anos, vai ter um brasileiro chamado João, um Zé, que vai estar numa igreja, falando do que ele fez em Xiló, mas mais do que isso, falando de tudo que eu fiz na história, porque eu amo tanto ele quanto essa igreja. Siló representa um pedaço da história que eu estou lá fazendo buraco com mais um monte de gente, mas representa a ação de Deus, poderosa, consciente, ordenada, construindo tudo para que em um determinado momento, Ele, em forma humana, dissesse, está consumado, está consumado. Então eu olho e falo assim, o que eu sinto, aqui, sofrendo, 4 horas da manhã, escavando, parecendo um escravo, é que o amor de Deus sobre mim foi tão grande que Ele fez da história seu estrado, e Ele construiu a história. E aí, irmãos, nós somos no passado, lá atrás, nós somos num passado mais recente, no período em que o próprio Senhor Jesus Cristo instaurou a ceia, mas eu queria chamar para você, para o nosso dia de hoje, principalmente. Porque, assim como o próprio Senhor instaurou a ceia, a Páscoa, lá atrás, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, olha, eu quero que vocês comemorem a ceia, comam do pão, bebam do cálice, para que vocês não esqueçam do que eu fiz, não esqueçam do meu amor, não esqueçam, porque a gente esquece até do dia de ontem, e que vocês rememorem tudo isso que um dia eu prometi que eu viria e derrotaria a serpente, que um dia eu constituiria um povo, que um dia a minha promessa de vida sobre esse povo se realizaria, que a minha promessa que esse povo entraria num lugar se realizaria, todas essas promessas realizariam. Mas tudo isso ainda não terminou. Por quê? E eu queria te convidar a nós lermos no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 28. Leia, olha, irmãos, que gostoso, que gostoso. Ouviste, talvez a sua Bíblia está escrita em vermelhinho, né? E algumas, como a Bíblia está em vermelho, representa provavelmente aquilo que o próprio Senhor falou de boca. Ouviste que eu vos disse, eu vou e venho para vós. Se me amassem, certamente exultarias, porque eu disse, vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou, mas eu venho. E se você lembrar, lá do versículo em Coríntios que nós lemos, tem um pedacinho que ele fala assim, fazei essas coisas até que eu venha. Irmãos, quando a gente está aqui reunido na ceia, nesse culto diferente, de rememoração, a gente volta lá no passado, que nem a gente fez hoje, nessa viagem tão rápida de milênios. A gente vai lá pro Éden e lembra da promessa de Deus. A gente vai lembrar de todas essas promessas que Deus vem cumprindo. Demora milênios para alguma promessa ser cumprida. Mas essa ceia, irmãos, ela não nos faz apenas a olhar para trás. Ela não faz apenas a gente rememorar para trás. Ela nos faz também olhar para agora. Porque o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu queria te convidar, em breve,
mais alguns minutos, o pastor vai servir a ceia para você, e você vai estar na sua mão com o cálice de sangue e o pão. Eu quero que você faça isso, examine-se. Olhe para um espelho virtual, olhando nos seus reflexos do seu próprio olho, olhe-se para dentro e você faça uma reflexão, uma introspecção e fala: como eu estou? Como está a minha vida? O que está acontecendo com a minha vida agora? Quem sou eu? É estranho, mas... E talvez você possa dizer assim: poxa vida, não tenho tido com Deus aí, não tendo sido honesto com Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Fale isso para Ele nesse momento. Fala: Deus, não estou em falta contigo. Deus, não estou bem contigo. Mas você sabe que aquele vinho representa o sangue do Senhor. E o sangue do Senhor Jesus Cristo te perdoa de qualquer possível falta que você possa ter no seu coração. O sangue derramado na cruz, quando ele disse consumado, ele é: você está assim? Não tem problema. Meu sangue tem poder para transformar isso e fazer de você uma vida nova. Talvez você possa estar assim hoje: Deus, meu Deus, que tsunami, Jesus amado, está difícil, eu estou aqui só pela misericórdia, ou eu estou aqui porque tu mandaste eu estar aqui, está difícil, ou época. Aí eu queria te convidar a ler Hebreus capítulo 4, verso 14. Está difícil. De repente você olha e fala assim: gente, para onde eu olho vem bomba. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como em nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Está difícil, é tsunami, é bomba de todo lado. Esse sumo sacerdote, que é o próprio Cordeiro que foi entregue, que derramou cruz, ele sabe exatamente o que você sente, o que você passa. Essa angústia, essa tristeza, esse desânimo, seja o que for, ele sabe, ele passou, porque em tudo foi tentado, ele conhece todos os nossos sentimentos, não apenas do porquê a gente conta para ele, porque ele já passou, ele teve tudo igual, ele já chorou por um amigo que foi perdido. Cristo chorou quando Lázaro morreu. Cristo teve fome. A Bíblia fala quando teve momentos que ele recebeu notícia que ele saiu para sumir, se esconder, e mesmo assim acharam ele, e a Bíblia fala que ele com íntima compaixão atendeu aqueles a quem ele acharam ele, quando ele recebeu as notícias de João Batista. A Bíblia fala que ele sumiu, desapareceu, foi chorar. Ele sabe exatamente o que está de tristeza, de agonia, seja o que for, preocupação, ansiedade, depressão, não sei, irmãos, eu não sei a sua vida, mas ele sabe mais do que pela sua onisciência, ele sabe o que ele já sentiu na pele. E por isso, o sangue dele foi derramado, para que você possa hoje ter uma certeza que essa ceia nos oferece, que não é apenas do que ele já fez e das possibilidades do que ele fez, mas de uma promessa futura. E aqui eu queria terminar, e que você fixasse bem isso, o que você vai estar fazendo aqui hoje na ceia, mais do que rememorar, mais do que lembrar, mais do que ter certeza de que você é um alvo do amor de Deus presente, atuante agora, de perdoar os seus pecados, de estar com você nos seus momentos de maior turbulência, é uma promessa que ele volta. Ele disse: eu vou, mas eu volto. E na ceia ele reafirmou essa promessa dizendo: fazei isso até que eu venha. Do tipo, vocês, Igreja Abraço, vocês vão fazer hoje, vão fazer o mês que vem, vão fazer no outro mês, até quando? Até quando ele voltar. Por quê? Irmãos,
essa é a primeira ceia que eu participo aqui, como corpo de Cristo, como irmãos de vocês na Igreja Abrace. Pode ser que seja primeira e única, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, com certeza, se eu nunca mais tomar uma ceia com vocês fisicamente aqui, eu vou tomar uma ceia com vocês em outro lugar, num outro tempo, numa outra circunstância. Porque ele disse, um dia, na Escritura, nós vamos celebrar junto. Porque ele falou assim, esta ceia, Jesus falou, esta ceia eu não participo mais. A próxima que eu participar com vocês vai ser com todos. E não vai ser aqui. Não vai ser na terra, não vai ser dessa forma, não vai ser desse grupo. Vai ser uma ceia de vitória. Vai ser uma ceia celebrando as bodas do Cordeiro. É uma ceia na qual esse tsunami que você pode estar passando, ou essa situação em que você está constrito, ou até essa situação, de repente, você fala, não, João, eu estou bem, eu estou feliz com Deus, deleite-se. Vai ser uma situação de plenitude, onde não vai ter mais pranto, onde não vai ter mais choro, onde a Bíblia fala que nós vamos morar eternamente com Deus, onde nós fala que nós vamos assentar-se com Ele. Sabe, irmãos, esse momento de ceia que a gente está aqui, esse culto, essa situação, ela não é apenas essa rememoração de memórias, mas é de certezas. Por isso, eu queria que você reafirmar, que a hora que você pegasse o cálice, pegasse o pão, e que você fosse fazer esse ato de tomar o vinho, tomar o suco, comer esse pedaço de pão, você olhe-se para si, veja a sua condição, reflita o que Deus fez, que a gente olhe ali, lembre da cruz, lembre que Ele promete e cumpre, lembre que existia um tabernáculo, onde o Deus estava preso dentro de um lugar e agora não está mais, que você tem acesso. Lembre-se do amor de Deus construído na história. Lembre-se que você, apesar de tudo, é alvo desse amor. Lembre-se, mais do que isso, de que Ele prometeu que vai voltar. E assim como eu fiz questão de enfatizar todas as promessas milenares, Deus prometeu mandar alguém para pisar na cabeça da serpente, cumpriu. Deus prometeu que se o anjo passasse e tivesse o sangue nos umbrais, vida, cumpriu. Deus prometeu a Abraão que se um dia, no futuro, ele levaria o seu povo para aquela terra prometida. Irmãos, Abraão saiu do meio do nada. Imagina, fulano, sai daí onde você está e agora vai andar para um lugar que eu vou te mandar. Ô fé, ele prometeu, ele cumpriu. E eu queria que você entendesse, que você tivesse a certeza do seu coração, que a hora que você estiver tomando do pão, comendo do pão e bebendo do vinho, Ele está dizendo para você, olha, a minha promessa está de pé. Eu venho, eu volto. Quando? Não se preocupe, porque o meu sangue é o suficiente para perdoar os vossos pecados. As minhas misericórdias não têm fim, se renovam a cada dia e são suficientes para mantê-los vivos, de pé, perante mim. O meu Espírito habita em vocês, testifica de vocês, guarde isso com vocês. E eu quero terminar dizendo que assim como um dia Ele disse, está consumado, que você possa entender que nada mais quando a gente faz a ceia, é algo assim, Deus dizendo para você, até breve. Deus abençoe os irmãos.